Sejam bem-vindos a mais um episódio da ESEC TV, aqui na RTP2. No programa de hoje mostramos um pouco mais da cultura da cidade de Coimbra. Acompanhem-nos nesta viagem de meia hora. No Teatro Académico de Gil Vicente, assistimos aos ensaios da peça Cartas da Guerra, de Ricardo Correia. Criada para combater o silêncio em torno da guerra colonial, a peça desenvolve-se a partir da carta sem resposta de um filho para o pai. Este espetáculo dá voz a testemunhos reais na tentativa de curar o passado. Cena 1, carta ao pai. Querido pai, há muito que te queria ter escrito esta carta. Quando a receberes, tu estarás em 72 e eu só nascerei 5 anos depois, em 77. 3 anos após a Revolução de Abril, mas sobre isso poderemos falar mais à frente. Tem esperança, é o que te peço. Uma guerra é uma guerra. É uma guerra, eu sei, mas queria que me contasses desse teu viver. Eu sei que te parece estranho uma carta de um filho que ainda não conheceste. Sim, eu serei teu filho. Sou teu filho. Um filho que quer saber quem tu foste aos 20 anos. Acho que há um silêncio sobre a guerra colonial em Portugal e eu senti isso em casa. Meu pai esteve mobilizado na Guiné-Bissau de 72 a 74 e nunca se falou muito disso. E eu tenho estudado este período histórico de 61 a 74, eu tenho feito espetáculos sobre isso. E então acho que foi um bocadinho isso, foi o silêncio que existia sobre este tema. Depois li também um livro da Joana Pontes, que é uma documentarista, que se chama Sinais de Vida, que é um livro incrível em que ela tratou o arquivo histórico-militar, vários espólios de cartas trocadas entre soldados portugueses e mulheres, pais, mães que ficaram em Portugal. E ao ler aquilo eu achei que tinha material para trabalhar, então o impulso foi esse, e também porque depois de ter esse impulso falei com os meus pais e eles contaram-me que trocaram cartas durante o período da guerra, durante esses 2 anos, aerogramas e cartas, mas no final queimaram tudo. Então eu também queria perceber porque é que eles quiseram esquecer e no fundo o espetáculo escreve um pouco em cima das cinzas que eles deixaram. 12 de março de 61. Minha querida, nunca te contei isto. Talvez por vergonha, mas quando fui mobilizado, vieram lágrimas aos olhos. Tive medo. Nós sabíamos que só os cegos e coxos é que não iam à guerra. 61. Revolta camponesa na Baixa de Cassange em Angola. Meu amor, estou em choque. Meteram-nos num comboio. Deram-nos armas, Munições e um gás pensa. Isto aqui já não é brincadeira nenhuma. Fomos transportados como animais, a caminho do matadouro. Fomos 20. Viemos 13. É um trabalho de teatro documental, porque usamos documentos, arquivo histórico, fotografias, estamos apoiados numa série de documentos que são factuais, mas também tem um lado muito subjetivo, que são os testemunhos de cada pessoa, e depois também tem outro sítio que é a autobiografia, a minha, em relação com o meu pai, a sua geração, e depois no meio disto tudo há também um sítio ficcional em que nós vamos cozendo isto, não é? Porque o trabalho teatral é também como um trabalho de cinema, não é? Tu vais editando, escolhendo o que fica, editando os testemunhos, editando... E, portanto, obviamente há assim um lado que são opções, em que nós fazemos uma espécie de mesa de corte, não é? E vamos editando tudo isto. E, portanto, eu acho que a ficção entra aí e entra também naquilo que se pode chamar a autoficção. Portanto, entra assim... Portanto, eu diria que há uma tensão grande entre aquilo que é documental e a ficção, e que se contaminam uma à outra, e acho que o projeto tem isso. 23 de julho de 69. Eu sabia que ia para a guerra, mas não sabia por que razão ia para a guerra.
Agora já só conto os dias para isto terminar. Não suporto pensar que poderei morrer por uma causa como a minha, nem nossa, porque todo lado a tropa está saturada. O meu capitão de pelotão, o Salgueiro Maia, é que tinha razão quando nos provocava. Dizia. Muito bem. Quais são os estados da matéria? O sólido, o líquido e o gasoso. Burros. Falta um. Desculpe, mas são só 3. Falta um. Qual, meu capitão? Temos o sólido, o líquido, o gasoso e o estado. Aqui isto chegou. É assim, nós fazemos várias personagens e o que eu acho interessante é que neste tipo de teatro documental nós podemos, além de conhecer a história, não é? Podemos também perceber o que é que cada personalidade que fez parte dessa história, como é que eles reagiram, o que é que aconteceu, que situações concretas é que foram, na altura, assumidas até, não é? E o que eu acho interessante e que não há, pelo menos que não vejo muito nas personalidades de hoje em dia, é esse engajamento, essa postura, o Salgueiro Maia, o que ele fez foi incrível, não é? Também deve ter feito muitas coisas más, mas, não é? Aliás, como todos os intervenientes da guerra. Mas o que eu acho interessante é esse tipo dessa análise, dessa crítica. Sim, sim. Nós, inclusive, o Ricardo fez a recolha de fotografias, por exemplo, e dos aerogramas, como já foi dito. Fotografias que nos chocam imenso e causam-nos alguma estranheza a olhar e ver como há uns anos atrás aquela era a realidade da altura. Desconforto, não é? Exato, causa-nos esse desconforto. É muito, muito diferente a visão que nós temos agora com toda a informação e tudo do que se passou, e na altura nós falamos disso no espetáculo, que a maior parte das pessoas que ia para a guerra, por exemplo, não tinha consciência política nenhuma. Já em 69 ele tinha consciência política. Eu só ganhei depois. Mas a guerra fez-me ver muitas coisas. Não sabia porque se voltavam. Agora sei. São escravos dos brancos. E já lá vão 12 longos anos. Apenas peço que tudo isto termine. Apenas quero voltar para os teus braços e seguir a nossa vida. Termino esta carta, pois as folhas não chegam para te dizer o quanto te amo. José Duarte protagonizou o programa mais antigo da rádio portuguesa, 5 Minutos de Jazz. A primeira emissão foi para o ar a 21 de fevereiro de 1966. Desde 1993, na Antena 1, o programa partilhou a música jazz de todos os estilos e épocas. Homenageamos um dos maiores nomes da rádio portuguesa com uma reportagem que assinalou os 50 anos do programa, celebrado um pouco por todo o país. Em Coimbra, a festa foi no Teatro Académico de Gil Vicente com o quarteto Ricardo Toscano. Viajamos até 2016 para recordar uma conversa entre duas grandes personalidades da rádio, em que Francisco Amaral, autor da Íntima Fração, entrevista José Duarte. Eu não posso falar pelos outros, mas eu sou feliz quando ouço jazz. Um, dois, três, quatro, 5 minutos de jazz. Eu aprendo a fazer é que eu aprendo jazz. Porque tenho que ouvir, tenho que pensar nele, tenho que escrever texto para dizer na rádio. Portanto, é com a rádio que eu tenho vindo a saber que cada vez mais, 50 anos pelo menos, não contando com o jazz esse desconhecido,
a estudá-lo, a investigá-lo, a publicá-lo, a promovê-lo. Para os negros americanos, que são os inventores do jazz, é uma forma de luta. Para os portugueses que vivem mal, é uma forma de luta. Eu vivo, infelizmente, em Portugal. Eu gostava de não ser português. E amo o meu país. Não podem dizer lá fora mal do país. Nem cá dentro, porque eu luto. Gostava de ser o quê, sem ser português? Italiano, sem dúvida. Italiano? Sem dúvida nenhuma. O cinema, as mulheres, a arte, a história deles, a maneira de estar na vida, o teatro. Eu diria que sou um divulgador. Um divulgador que sempre trabalhei a divulgar na rádio. E gosto de rádio, prefiro a televisão. Mas já fez programas na televisão? Pois já fiz, sim senhor, e com grande sucesso. Fico o senhor a saber. 3 anos de outras músicas, na RTP2. E o jazz a preto e branco, no Porto. O jazz era desconhecido, aliás, era assim que chamava o seu primeiro programa. É verdade. Antes do 5 minutos de jazz, sim, não é? Sim, sim. O jazz, esse desconhecido. Eu, aliás, fiz mais que um antes dos 5 minutos. É? O primeiro é que foi o jazz esse desconhecido na Rádio Universidade. 58. 58. Se me convidassem para fazer um programa de jazz, eu chamava-lhe o Jazz esse desconhecido. que é um nome bom, porque é adaptado de um livro francês, L'Homme sans inconnu, O Homem esse Desconhecido. Encontrou um papel no chão. Sim. Foi isso que o motivou mais? Foi. O que é que dizia o papel? O papel dizia, convidava-me a ir ao Instituto Superior Técnico, em Lisboa, a uma sessão de divulgação de jazz. Eu não sabia o que era jazz. Pelo Dr. Raul Calado. E levei uma grande chapada porque era um inculto. E descobri que podia ser um homem novo. E o Dr. Raul Calado foi exemplar na sessão e no fim disse, ele era sócio do Hot Club, eu vou concorrer a presidente do Hot Club, dava-se mal com o Vilas Boas, e se eu partir por um voto sequer, funda um clube universitário de jazz. Eu pus um nome, o primeiro a pôr o nome, e fui fundador do Clube Universitário de Jazz, CUJ, em 58. E foi fechado, claro, porque incomodava a ditadura, já lá estavam os Pires, os netos, a Casa dos Santos do Império, a Juventude, Jorge Sampaio, éramos novos, e a partir daí tornei-me o José Eduardo Jazz. E porquê? Porque a música era totalmente nova para mim, como para quem não sabe jazz. E quem sabe, é por isso que eu luto, é porque quem sabe jazz é um ser melhor que os outros. Mas neste momento só tem os 5 minutos de jazz. Exatamente. Foi a crise, a troika. Tudo vai à origem. Isto é uma música negra, norte-americana. O que bem me custou no princípio dos 5 minutos de jazz. Porque surgiram a correspondência sem autor, sem o nome de quem escreveu, ofensiva, e era o racismo a impor-se, e depois vem a guerra colonial,
Foi difícil fazer nesse tempo. E depois veio o PREC, em que eu e toda a programação da Renascença saiu, acabou, fechou. Disse que as pessoas que gostavam de jazz eram mais felizes. Porquê? Pensa assim. É uma alienação que eu tenho, quando estou mal disposto. Continua a haver muita música de jazz? Claro. Só por 5 minutos já se tem que ouvir. Dezenas por mês. 1, 2, 3, 4, 5 minutos de jazz. Não me levem a mal, porque eu acredito que tive importância na mudança. Há uma proposta no ar para eu ter um contrato vitalício. Acho muito bem. Com a RTP. Jaime Fernandes teve essa bela ideia. Na luta, essa luta ganhei, que é o número de músicos que existem portugueses. Não existiam meia dúzia deles. Hoje existem dezenas e dezenas. Os clubes de jazz, as escolas de jazz, os concertos, não havia concertos, os festivais, não havia festivais. A informação, que essa tem razões de queixa, porque na rádio é só 5 minutos, na imprensa não há e na televisão não há. O que é violento para um país que se quer desenvolvido. Mas eu já não vou na esperança. Eu tenho 77 e tenho sido aldrabado pelo poder, eu e o meu pai, e o meu avô e o meu trisavô, com a esperança. A esperança morre, a esperança é só mentira. Eu quero a realidade, eu quero é avanço. Eu sou contra o sistema, seja ele qual for. É isto é que é progredir. Eu preferia que não matar o jazz e preferia que dar a sugestão de 5 alguns estilos de jazz que é imperioso visitar, conhecer, ouvir e gostar. O jazz dos anos 20, com destaque para o Armstrong, o gênio. É um must no jazz. Uma pessoa que diz que gosta de jazz tem que conhecer o What 5 e o What 7, que eram os grupos do Armstrong dos anos 20. Não posso calar, tenho que dizer, porque é uma honra para mim. O Armstrong tocou uma vez em Portugal, veio com a mulher e andámos os dois a visitar Lisboa, que é um canto de viver. E quando se foi embora no aeroporto, disse-me no hotel, está um advogado à espera que lá vais buscar o bilhete para ires viver connosco. E eu era um miúdo, era um puto, solteiro, 20 e tal anos, foi em 61, estava na TAP há um ano, tudo isto misturado, sou filho único, e disse, vou pensar, e nunca foi. Mas fiz um trabalho bom, suficiente pela divulgação de jazz em Portugal. O outro estilo seria o jazz dos anos 40, com a figura principal, o Charlie Parker, que é fundamental porque há uma revolução entre os anos 20 e os anos 40, formal.
Depois passamos para o swing, que é um estilo popular, na altura e hoje. As big bands, as grandes orquestras, inúmeros solistas, inúmeros improvisadores. Todos estes 5 estilos improvisam, porque o jazz é uma música de improviso. De surpresa. Nos anos 50, tal como hoje em dia, houve uma pausa, houve uma formação de um salto qualitativo. Entrou a quantidade de informação, misturou-se tudo bem misturado, parece cozinha. E quando estava ao point, Miles Davis. Que é um homem que tocou swing, tocou bop, que é dos anos 40, tocou free, vestia deslumbrante, colorido, e as mulheres gostavam muito dele, riquíssima, vedeta, mas um gênio. E depois veio o free. Ornette Coleman. E o free é a música da juventude, mas eu que não sou jovem, sou velho, com muita honra, tenho sempre razão. Eu gosto de free, eu gosto de algum free. Tenho, mas sou um amador de jazz virado para os anos 40, para o bebop. Surpresa era já jazz ser tocado em Coimbra por jovens, alguns com preferências classistas e não anti-salazaristas. Eram estudantes em Coimbra, músicos de então que após Coimbra assentariam base em Lisboa no Hot Club Portugal em 48, colaborando com o escasso grupo de entusiastas com Luís Vilas-Boas. São os primeiros músicos de jazz neste país que são de Coimbra. São os seguintes alguns dos heróis, entre aspas, de jazz em Portugal. Proença de Carvalho, contrabaixo, Rui Ressurreição, e José Nisa, e Bernardo Moreira, chamado Binal, Francisco Moreira, bateria, e Toninho Duarte, que nesta presenciosa homenagem saudamos. Isto é para ver se eu leio hoje no palco do concerto. Para 5 minutos de jazz, um concerto celebrativo do programa mais antigo da Rádio Portuguesa, com o quarteto Ricardo Toscano, no Teatro Académico de Gil Vicente. O futuro do jazz é
Eu arriscava que ia esbater-se entre as influências que ele recebe. As músicas, isto é uma maneira habilidosa de dizer que o jazz vai acabar. As músicas começam a dizer que são de jazz e a gente já não sabe se são de jazz ou são outras músicas. E o futuro do jazz é esta mistura em que vai acabar por não se saber o que é que estamos a ouvir. Mas interessa é ouvir música boa, que nos desenvolva e que nos mantenha atentos. When I first came to Portugal, it was not too long after José Duarte started a concert series, and not too long after he started the radio show, 5 Minutes of Jazz, which was very influential on me because I used to have the tendency to play too long. And I listened to his radio program one day and I said, how in the world can somebody play 2 or 3 records and make announcements in 5 minutes? That's a sign. Assim nos despedimos de mais um programa. A próxima edição é já para a semana, mas até lá também podem acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais. Contamos convosco aqui na RTP2 e RTP Play.